José Manuel Durão Barroso apostou uma boa parte do mandato como Presidente da Comissão Europeia a fazer aprovar o Tratado de Lisboa. Desejava-o como pró-europeísta convicto e como português. Aliás, o bom trabalho da mediação da presidência lusa não levou a bom porto apenas a assinatura do Tratado Reformador, mas também a Cimeira UE-África em Lisboa. Senhor Presidente, seja bem-vindo à Euronews. O que é que a Europa e os cidadãos europeus podem esperar deste novo tratado e quais são as diferenças da Constituição Europeia? É sobretudo um tratado institucional para tornar a União mais eficaz, mais democrática e mais coerente no plano exterior. Portanto, é um progresso em relação ao tratado que tínhamos. Não serve de nada comparar o Tratado de Lisboa, o Tratado Modificativo e o Tratado Reformador com a Constituição, pois não houve consenso sobre a Constituição. O essencial para a Europa é a vontade política, é que os governos compreendam que podemos esperar conseguir atingir os resultados se quisermos fazer uma união na prática. Réussir nos résultats que nous voulons si on fait véritablement une union dans la pratique. Por que é que este tratado deve funcionar para um cidadão que disse não à Constituição? Se ele disse não à Constituição, porque a Constituição, em alguns aspectos, apresentava a Europa como um Estado com mecanismos constitucionais, agora ele pode ficar mais tranquilo. Avec des mécanismes constitutionnels, là, maintenant, il sera peut-être plus rassuré. Outros dirão que temos uma defesa de serviços públicos. O Tratado de Lisboa é um progresso importante em relação à situação atual, mas não é a grande revolução. É um mini-tratado. Não aceito essa expressão. Aliás, quando foi expressa, disse ao presidente Sarkozy que era melhor não falar de mini-tratado e ele gentilmente aceitou jamais voltar a usar a expressão. No início do debate, talvez aqueles que são os europeus mais convencidos não apresentaram os argumentos mais positivos. Houve responsáveis políticos que tomaram posições muito defensivas, é verdade. Que responsáveis políticos? Não quero entrar pela crítica, mas a verdade é que, já o disse, a responsabilidade política é ser capaz de fazer face às questões europeias também no plano nacional. É d'être capable de faire face aux questions européennes aussi sur le plan national. Na sua opinião, os cidadãos estão mais interessados na Europa depois de anos de dificuldades? Temos os melhores resultados depois de 8 anos e, em alguns casos, depois de 15 anos, na Dinamarca. Mas não só na Dinamarca. Se reparar na Polónia, vê que tem resultados extraordinários em termos de apoio, de suporte à ideia europeia. A França é bem melhor agora do que há 3 anos e acredito na sua liderança. Começou a dizer, bem, podemos não estar de acordo aqui ou ali, mas somos pela Europa. Lembra-se no dia 14 de julho, em que o presidente Sarkozy convidou os europeus a fazer não somente o Dia Nacional Francês, mas a festa europeia? É extraordinário. É isso que peço aos líderes europeus, que nos comprometamos pela Europa. Espera algumas armadilhas na altura das ratificações? Haverá sempre a possibilidade daqueles que se opõem de manifestarem a sua oposição, seja no Parlamento ou no referendo que está previsto, pelo menos na Irlanda. Mas acho que desta vez há uma boa perspectiva da ratificação estar assegurada e estou satisfeito. Em relação ao Darfur, se o presidente al-Bashir não dedicar algum tempo e não cooperar verdadeiramente, por que é que o Ocidente não empreende uma ação unilateral e intervém, como já fez durante o conflito do Kosovo em 1999? Par exemple, du conflit do Kosovo en 99. Acho efetivamente que não será a solução. A situação no Darfur é de uma complicação extrema, não é tão simples como isso. Enfim, simples é uma maneira de dizer, mas aquela que havia no Kosovo, havia uma agressão de nacionalistas sérvios na época sobre o povo do Kosovo. Serbe, à l'époque, sur le peuple du Kosovo. Au Darfour, c'est une situation où tout le monde No Darfur, todo mundo está em luta contra todo mundo.
Há vários grupos de rebeldes que fazem a guerra entre eles e que estão em guerra contra o governo, e o governo está em guerra contra todos. É de uma complexidade extrema. C'est d'une complexité extrême. Donc, je crois effectivement que cette solution. Por isso, acho que esta solução, que aparentemente é fácil, não é fácil de todo. E por isso estamos a optar pela via mais séria e responsável, ou seja, a de ter uma presença mais forte, mais musculada, mais robusta das Nações Unidas. Uma missão que faça a combinação de uma missão africana com outra força. Foi o que al-Bashir nos prometeu. La combinaison d'une mission africaine, l'Union africaine avec d'autres forces, c'est d'ailleurs ce que al-Bashir nous a promis. A Europa pretende dar um novo impulso à relação com a África, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento. Será que todos os países estão prontos a aceitar isso? As relações entre a África e a Europa não são como as relações entre a África e a China, que são relações mais frágeis em que não há praticamente contactos humanos. Entre a Europa e a África, a base é humana. Em matéria de comércio, a Europa é de longe, mas de longe, o primeiro mercado para a África em todos os domínios, em produtos agrícolas e não agrícolas. É, na verdade, o primeiro mercado. Somos o primeiro doador de ajudas. Às vezes, nas negociações, há quem queira sempre mais, o que é normal. Mas nós importamos mais de África do que todos os outros países do mundo desenvolvido. O que damos é ajuda real e não empréstimos a longo prazo. Ce que nous donnons, c'est de l'aide réelle. Ce n'est pas simplement des emprunts à long terme. Merci beaucoup, Monsieur le Président.